Amém. Boa noite, irmãs. É uma alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, porque eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus mudou completamente a minha vida, né? Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, já conhecia Jesus, mas quem me conheceu antes sabe o que Deus fez na minha vida. E eu estou muito feliz de estar aqui. E o tema é Fall in Love, né? Se apaixone por Jesus. Ame Jesus. E eu comecei a orar sobre o tema e eu fiz umas folhinhas aí, irmãs, porque eu preparei a pregação que eu achei que ia pregar. Imprimi as folhas que eu achei que eu ia pregar. Mas eu estava vindo para cá, me preparando, e Deus falou, vou dar uma mudadinha nisso. Então, é mais ou menos o que está aí, mas Deus mudou bastante. Então, virou um rascunho que eu tinha preparado com tanto carinho, mas glória a Deus, né? E eu vou orar para o Senhor falar conosco. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. O Senhor sabe que minhas palavras, Senhor, nelas mesmas, não tem poder nenhum para mudar nada, para transformar nada. Tudo que eu sou, Pai, é carne, Pai. Tudo que eu sou é como a flor, Pai, que de manhã está e amanhã já não está, Senhor. Mas o Senhor é o que permanece para sempre. A Tua palavra é o que permanece para sempre, Senhor. Então fala conosco e nos transforma nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amar a Deus. Obrigada, irmão. Amar a Deus. Então, biblicamente, quando eu vi o tema, a Marilu falou do tema, as irmãs, eu falei, vou buscar na Bíblia o que é amar a Deus, porque eu não quero falar algo de mim mesma, né? Eu quero buscar aquilo que está na palavra de Deus. E que eu me lembre, na pesquisa que eu fiz, talvez tenha mais vezes, mas assim, estou falando a pesquisa que eu fiz e o que eu lembrei de já ter lido o Novo Testamento. Tem 2 vezes que Jesus fala assim, se você me ama, faça isso. Ou se você me ama, faça aquilo. E as 2 coisas são as seguintes. Quando Pedro tinha negado Jesus, tudo aquilo aconteceu, Jesus chegou para Pedro depois que Jesus já tinha ressuscitado e falou, Pedro, você me ama? E Pedro falou, sim, Jesus, eu te amo. E daí Jesus respondeu o quê? Então alimente as minhas ovelhas. De novo, você me ama? Sim, te amo. Então alimente as minhas ovelhas. Então, essa é uma vez. Só que, infelizmente, eu não vou ter tempo de falar sobre essa vez de alimentar as ovelhas. Amar o próximo hoje. Você pode, na tua pesquisa, pesquisar sobre isso, porque, infelizmente, não tenho tempo de entrar nas 2 partes. A outra vez que a Bíblia fala sobre amor a Deus, que Jesus fala, se você me ama, faça alguma coisa, e fala várias vezes, vários versículos, eu não vou ler todos, porque não vai dar tempo, mas está aí na tua folhinha. João 14, 23, por exemplo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em 1 João 2,5. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então Jesus, essa é a 2ª vez que eu me lembro que Jesus fala sobre amor. Ele fala, se vocês me amam, farão o quê? Obedecerão. Mas aí eu entro num conflito. Porque qual eram as pessoas que Jesus tinha mais dificuldade quando ele estava aqui na terra? Os fariseus, verdade? Os fariseus, Jesus pegava pesado com eles. E os fariseus eram campeão de obedecer à lei. Eles sabiam toda a lei, eles decoravam ponta por ponta, eles davam o dízimo da hortelã que eles plantavam. Mas Jesus falou para eles que eles eram raça de víboras, né? Que eles precisavam se converter, arrependam-se. Então, como que que esse conflito, né? A gente demonstra amor a Deus obedecendo a lei, mas os fariseus obedeciam a lei e não demonstravam amor a Jesus. Então a gente vai chegar nesse ponto. O que é obedecer verdadeiramente a Jesus? E para isso a gente vai voltar bastante no tempo, lá quando Deus criou o homem e a mulher. E se vocês quiserem ler na Bíblia de vocês estão à vontade para ler em Gênesis 1, 26. Então Gênesis 1, 26 fala assim. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou diferente de todas as criaturas, os animais, as árvores, os céus e as terras, né? As coisas criadas. Ele criou a sua imagem e semelhança. O que significa isso? O que Deus colocou em cada pessoa, através ali da semente de Adão e Eva, coisas em nós que se parecem com Deus. Deus nos criou inteligente. Os animais não têm inteligência para inventar um sistema de som, para inventar uma cura para doença, para descobrir coisas. Deus nos criou capaz de nos relacionar em amor, em amar, em se compadecer.
todas essas características maravilhosas que a gente vê no ser humano não são coincidências, elas vieram de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas aí gera um outro conflito, né? Além dos fariseus. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por que a gente vê tanta maldade, pessoas que às vezes são tão boas e às vezes são horríveis em outras situações? Aí entra a segunda parte, o pecado. Né? Se a gente for ler lá, não vou ter tempo de ler todos os versículos, Deus deu uma ordem clara para Adão e Eva, e o problema não era em si o fruto, mas era a obediência. Né? Eles tinham que obedecer se eles iam ouvir a voz de Deus ou a voz da serpente, que leva a gente lá para o passado, quando Lúcifer estava no céu, ele era um anjo de Deus e ele resolveu ser igual a Deus. E quando ele tentou Adão e Eva, ele tentou naquilo que ele caiu. Ele falou, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E o homem cai. E quando o homem e a mulher caem, entra o pecado no mundo. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem ficou distorcida. Quem já foi num parque de diversões que tem um daqueles espelhos que você entra e o espelho te faz pequenininho, te faz gordona? É a tua imagem que está ali naquele espelho, mas ela está distorcida. Então não só o homem e a mulher ficaram distorcidos, mas o mundo inteiro, até a natureza, a Bíblia fala, que chora como em dores, porque está totalmente distorcido. O que a gente vê não foi o mundo que Deus criou. E às vezes a gente culpa Deus, né? Ah, se Deus é bom, porque o mundo é assim? O mundo é assim porque Satanás, a gente deu autoridade para Satanás fazer essa bagunça que está hoje em dia. Então, por mais que Deus seja onipotente, ele tenha todo o poder, esse mundo como está, também tem a questão do livre-arbítrio do homem que está operando. Então, nem tudo que a gente vê é Deus operando. Ok? Então, aconteceu isso, e aí aí leva isso a gente para o próximo passo, né? Então, Deus viu essa bagunça toda, Deus sabia desde o começo, e lá no começo Deus prometeu um Salvador. E aí veio a promessa de Deus, que isso cumpriu em Jesus Cristo. O homem que estava separado de Deus pelo pecado, aquela semelhança de Deus continuava em algumas coisas, porque Deus nos criou assim, mas ao mesmo tempo estava distorcida, havia maldade, morte, inveja, ciúme, aquilo que só eu sinto, né? Ninguém aqui teve inveja de ninguém, nunca, né? Só comigo, então, mas eu sei que eu tive. Então, o que acontece? A gente se torna inimigo de Deus. Mas, aí vem por que a gente se apaixona por Jesus. A gente vai ler, tá ali na folhinha de vocês também. Fala assim, ó. Romanos 5:8. Que Deus demonstra o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda éramos pecadores. Vejam como... 1 João 4:10. Assim, nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Então, o que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz, Ele é Deus e veio como Filho de Deus, Ele pagou pelos nossos pecados. E é um presente que está disponível para todos nós. Mas um presente precisa ser recebido. Então, aqueles que recebem esse presente, eles deixam de ser criaturas de Deus e eles se tornam filhos de Deus. Nós somos filhas de Deus. Aquelas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador se tornam filhas de Deus. E nós, mulheres, homens, somos três partes. O nosso espírito, que é aquilo que é eterno, que se comunica com Deus. Nós temos o nosso corpo, que é o corpo que a gente vê, que fica doente, que às vezes acorda disposto, às vezes não. E nós temos a nossa alma, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções. Quando a gente aceita Jesus e nasce de novo, imediatamente nós viramos filhos de Deus. O nosso espírito imediatamente é regenerado. A Bíblia fala que o véu que nos separava de Deus é rompido em Cristo Jesus. Então a gente vira filha de Deus. Eu não sei se ainda é hoje assim aqui nos Estados Unidos, mas antigamente existia uma lei que os cubanos, assim que eles pisassem aqui nos Estados Unidos, eles ganhavam o direito de ser americano, cidadão, não era nem green card, é direto cidadania. Então, quando a gente crê em Jesus, imediatamente a gente se torna cidadão dessa terra de Deus, né? Filhas de Deus. Mas aí entra o conflito. Imagina um cidadão cubano que veio aqui todo feliz, vou, né, fugir lá do comunismo e tal, entrou aqui, ele se tornou cidadão americano. Daí ele fala, eu sou cidadão americano. Daí alguém olha para ele, você fala inglês? Não. Você conhece a história dos Estados Unidos? Não. Você já provou alguma comida aqui dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos? Não. Ué, mas você não é cidadão americano? Sou. Eu tenho o direito de ser americano.
mas eu preciso aprender sobre esse país. Eu preciso aprender sobre essa cultura. Eu preciso aprender que cidadão eu sou agora nesse novo país. Eu ainda falo como em Cuba, eu ainda vivo como em Cuba, meus costumes são de Cuba, mas eu sou cidadão americano. Então a gente crê em Jesus, imediatamente o nosso espírito é filho de Deus. Mas a nossa forma de viver, de pensar, vem carregada de toda a porcaria que a gente trouxe do passado. Então, aí a gente começa o quê? Um processo de transformação. O nosso corpo só vai ser completamente regenerado quando a gente ressuscitar, né? A nosso espírito, imediatamente. E a nossa alma, ela vai ser transformada na nossa vida toda, mas claro que ela vai ser completamente livre também somente quando a gente encontrar Jesus. Aqui a gente ainda vai ser sujeito a certas coisas, né? A tentações, a dores e tudo mais. Então, continuando aí, vocês vão ver onde eu vou querer chegar com isso. O que acontece? Os fariseus, a obediência deles era uma obediência baseada não em conhecer a Deus. Eles queriam obedecer à lei, eles punham aquilo como peso em todo mundo. Eles não tinham passado por esse processo de transformação, eles não conheciam a Deus. A lei mata, a Bíblia fala, mas a graça dá vida. Então o que acontece? A gente conhece Jesus e a gente está naquela coisa. Eu estou espiritualmente vivo, mas a minha alma ainda é daquele jeito que era antes. Eu ajo da mesma forma, eu sou impulsiva e tudo mais. E daí o que acontece? Paulo fala sobre isso. A gente começa viver esse processo de transformação. Só que daí chega a nossa opção ao viver esse processo de transformação. A gente tem a opção de se sujeitar a essa transformação, esse processo de transformação de Deus e sermos transformadas, ou a gente pode resistir a esse processo e continuar sendo a mesma pessoa. E é interessante porque Paulo, lá em 1 Coríntios, deixa eu checar a referência para vocês. Desculpa, irmãs. Mudou tudo minha pregação. 1 Coríntios 3:1. Primeiro Coríntios 3:1, Paulo fala assim: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, o mundo das trevas, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, mas pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Então, quando a gente conhece a Cristo, Paulo, ele está aqui falando para cristão, ele não está falando para pessoas que não são convertidas. Mas nós podemos nos converter, virar filhas do rei e continuar vivendo como mendigas. Filhas, mais mendigas. Fala comigo, filha, mais mendiga. Então, imagina você ser filha de um rei e você vive como mendiga. Esse é o crente carnal. Sabe por quê? Porque, como a gente estava falando, as emoções dessa pessoa, a forma de viver não foi transformada. O espírito, ela creu em Jesus, ela vai passar a eternidade com Jesus. Mas aqui ela tem uma vida miserável, porque tudo que ela tem o impulso, ela faz, ela busca nessas coisas desse mundo, no sexo ilícito, no dinheiro, aquilo que Deus já deu para ela, que é ser amada de Deus, aceita, recebida por Deus. Então esse é o crente carnal, é o crente que ainda vive na carne. Ele é mendigo, ele vive de migalhas. Então, esse é o crente carnal. E Paulo continua falando sobre isso, e é muito importante a gente entender essa natureza do ser humano para a gente poder obedecer verdadeiramente a Deus. Porque nossa obediência a Deus não vai vir de, eu sou crente, agora eu não posso fazer isso. Eu sou crente, eu não vou celebrar Halloween. Não, a nossa obediência vem entender quem nós somos. Eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu sou filha de Deus. Eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Eu falo para os meus filhos o tempo todo, quando eles têm uma atitude, filho, essa atitude não combina com você. Você é filho do Pai das luzes. Você é filho daquele que é amor, brigar e ser mal educado combina com quem é filho de Deus. Então a nossa obediência a Deus já não é uma coisa assim, nossa, eu tenho que obedecer a Deus, porque senão eu vou queimar no fogo do inferno. Nossa, eu tenho que obedecer a Deus, porque, como os fariseus, impondo esse jugo em cima dos outros. A nossa obediência vai vir de entender qual nós somos. Nós somos filhas
de um Deus que é amor, que é paz, que é perdão. Então a gente vai perdoar, a gente não vai manter raiva no nosso coração contra a irmã que pecou contra a gente, porque a gente é filha de um Deus que perdoa os assassinos, que perdoa eu, que perdoa os impuros. Então a nossa obediência vai vir da natureza nossa, de quem nós somos em Cristo Jesus. E a gente vai ler mais um texto, irmãs, e é um texto longo, mas é importante para a gente entender isso, que está em Romanos 7. Romanos 7. Esse texto muita gente conhece, fala assim, Paulo fala, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Mas a gente não entende que Paulo está falando das duas naturezas. Lembra que a gente falou da natureza pecaminosa e a nova natureza quando a gente nasce e é salvo, certo? Então, o que Paulo fala aqui, ó? Romanos, capítulo 7, versículo 14. A luz está um pouquinho, segue aqui. 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, fala comigo, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente. Fala, guerra com minha mente. E me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Isso é Paulo, imagina. Daí ele fala assim, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Não, pode repetir. Daí ele fala assim, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, Paulo aqui está falando que por causa do pecado inicial lá do ser humano, nós nessa vida estamos sujeitos ao pecado, nós somos tentados. Mas daí ele dá a resposta para a pergunta dele, como posso encontrar, quem vai me livrar dessa conflito que eu vivo? E daí ele responde, graças a Deus a Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio aqui e morreu pelos nossos pecados, a Bíblia fala que tudo foi consumado. Nós fomos libertas. Então, antigamente, nós éramos escravos do pecado. Nós, mesmo que quiséssemos obedecer à lei de Deus, a gente não conseguia. Hoje em dia, a gente tem opção, irmãs. Nós não somos mais escravas do pecado. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que a gente precisa entender é que esse conflito, enquanto a gente estiver aqui na terra, vai continuar entre carne e espírito. E esse conflito vai continuar porque a nossa alma vai sendo transformada dia a dia. E aí está o último ponto que eu quero entrar hoje, eu espero que eu não tenha esquecido de nada, que é o seguinte, como que a nossa alma, como que a gente vai lidar com essa guerra entre carne e espírito? A gente já é salva, mas como que a gente vai deixar os costumes da velha vida e aprender essa vida do reino? A gente vai aprender isso, irmãs, tem várias coisas que a Bíblia fala, mas olha aqui, ó, a palavra de Deus. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãs, o inimigo, sabe o que ele quer? Que a gente fique longe da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque daí a gente vai ser aquilo que eu falei. Uma princesa, filha de um rei, vivendo como mendiga. Você passa o ano inteiro vindo aqui na igreja orar, só no domingo, implorando, Senhor, faz alguma coisa por mim. Não no sentido de... Claro que a gente tem que se humilhar diante de Deus, mas sem entender que a Bíblia fala que todas as coisas já foram nos dadas nas regiões celestiais, que nós somos filhas de Deus. A gente não está lutando para convencer a Deus, Deus me abençoa. Nós somos filhas, nós já somos abençoadas.
Então, quando a gente chega na presença de Deus, a Bíblia fala, chegue com ousadia na presença de Deus. Não é que querendo dizer, nossa, eu sou melhor. Não, Senhor, eu sei que eu sou pecadora, mas eu sei que o sangue de Jesus já me limpou de todo o pecado. E por isso eu chego com ousadia na tua presença, Senhor, para colocar a salvação da minha família, Senhor, para pedir pelo meu marido, pelo meu casamento. Mas a gente vive numa questão assim de mendiga, implorando para Deus resolver problemas que talvez, se a gente lesse a Bíblia, a gente nem estaria naqueles problemas, para ser bem honesta. Né? Se a gente conhecesse como se relacionar com o nosso esposo, como se relacionar com a pessoa que trabalha conosco, muitas das coisas que a gente vem clamar a Deus desesperado, a gente nem teria entrado, primeira coisa. E segundo, às vezes dependendo de profecia. Claro que profecia existe no reino de Deus, mas vim aqui só esperando, ai, minha vida vai mudar quando alguém levantar a mão e falar uma profecia para mim. Isso vai mudar minha vida. Não, queridos, isso é parte da direção que Deus dá para a vida de alguém. Isso é parte de Deus, né, fortalecer alguém. Mas isso é viver de migalha. A palavra de Deus já foi revelada para nós. Aqui fala como a gente deve escolher o nosso cônjuge. O amor não é egoísta, o amor não pensa só em si. Se o teu namorado fica forçando a barra com você para, de repente, ter relacionamento antes do casamento, aqui está falando a verdade, que o amor não é egoísta, o amor não busca seus próprios interesses. Então aqui tem direção para tudo que tem na nossa vida. Só que aí a gente não conhece a palavra de Deus. E daí a gente não sabe que a gente é filha. E conhecer a palavra de Deus, como eu estava falando, não é para conhecer um monte de lei, agora eu tenho que obedecer isso. Mas é para conhecer que a gente é filha, que a gente é amada do Pai, que a gente é cuidada de Deus, que a gente não precisa viver em desespero, preocupada, agitada, que a gente não precisa mudar a força o nosso marido, mudar a força os nossos filhos, porque é Deus quem vai fazer por nós. Então, conhecer a palavra de Deus mostra quem a gente é. E a nossa obediência vira uma consequência de conhecer o caráter do Pai. Se eu sei que Deus realmente é amor, não é só uma coisa que eu falo, Deus é amor, mas se isso caiu no meu coração, Deus é amor. Deus tem os meus interesses, o melhor, Ele quer o melhor para mim, eles têm os meus interesses em alta prioridade. Você não vai sair fazendo loucura e desobedecendo a Deus e querendo cortar atalho, porque aquela convicção o Espírito Santo começa a ministrar no coração. E quantas vezes, irmãs, eu já fui para a palavra, me sentindo orgulhosa por alguma coisa que eu tinha feito, e abri lá e Paulo falando, por que se orgulhais? Não foi Deus que te deu todas as coisas? Aqueles que cantam porque o Senhor os capacitou. Quantas vezes eu fui para a palavra, chateada com alguém, amargurada com alguém, e Deus fala comigo sobre perdão, sobre o servo que não perdoou e foi atormentado. Então, a palavra de Deus é como a gente conhece a Deus, irmãs. Tem várias coisas na palavra que fala, estar em comunhão, oração, mas até a nossa oração, se a gente não conhece a palavra, a gente pode orar errado e pedir coisas que não são verdadeiras. Todas as religiões oram, mas eles não oram de acordo com a verdade. Então a gente precisa, como mulheres, conhecer a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai fazer aquilo que eu falei para vocês, que Paulo falou, de deixar de ser bebê, ser alimentada com leitinho e começar a crescer no Senhor, desenvolver os teus dons, ser transformada, ser liberta. O inimigo, sabe o que ele faz? Ele faz a gente achar que ler a palavra é muito complicada. Eu sei porque eu estava na igreja há anos, gente, talvez 10, 12 anos, já aqui liderando o ministério, e eu não tinha uma vida de ler a palavra, de conhecer. E sabe quando eu tomei vergonha na cara? Quando os meus filhos nasceram, que se tornou um hábito de ler a palavra de Deus. Então, às vezes a gente vê um livro tão grande e fala, mas por onde eu começo, Tati? Vai lá, na minha opinião, pega Romanos, numa linguagem bem fácil. Essa Bíblia aqui, ó, às vezes a gente quer pegar, vou ler em grego, ou numa linguagem literal. Essa aqui a igreja deu para muita gente, Nova Versão Transformadora. Eu leio com os meus filhos e eles entendem, porque é explicadinho, que nem eu leio o texto para vocês, eu li dessa versão aqui. Começa a ler Romanos. Ali Paulo explica direitinho da natureza caída do homem, por que o mundo está do jeito que está hoje, e o que é feito em Cristo Jesus. Explica que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu estava na igreja há anos, e eu acordava no meio da noite, lembrando de coisas que eu vivi quando era criança, e achando
que eu ainda, de alguma forma, aquele tipo de pecado era um pecado capital, que eu não poderia ser perdoada por aquele pecado. Condenação. O inimigo condenando. Então, você vai ler lá em Romanos, Efésios. Efésios é uma carta que fala sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Sacerdócio santo, nação eleita. Então, leia essas duas cartas. Se você quer começar por algum lugar, e você fala, é muita coisa. Romanos, acho que tem 16 capítulos, Efésios tem 6 ou 7. Leia essas duas cartas. Não precisa falar assim, nossa, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Ótimo, se você conseguir. Eu não consigo, às vezes, ler 4 ou 5 capítulos num dia. Lê um capítulo por dia do Novo Testamento. E daqui, depois você vai aumentando, porque você precisa do leitinho, você precisa do fundamento. Né? Às vezes você vai lá ler o Velho Testamento, nem vai entender tanto a questão dos sacrifícios e tal, porque ainda não tem o leitinho. Então começa lá no Novo Testamento, vai entendendo o que Jesus fez por você, quem você é em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Para terminar aqui. Deixa eu ver se eu... Por que eu estou falando isso? Filho pródigo, uma história muito conhecida, né? E a gente sempre pensa no filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Pediu herança para o papai, foi lá, gastou tudo, e quando ele viu que estava numa pior, ele voltou para a casa do pai e falou, nem que eu seja servo lá é melhor do que estar nessa vidona aqui. Aí, mas quem me chama a atenção e quem eu me identifico mais é o irmão mais velho do filho pródigo. Porque ele estava lá na casa do pai, mas ele não conhecia o pai. Então, a obediência, ele obedecia. Jesus falou, me ame, obedece aos meus mandamentos. Como os fariseus obedeciam aos mandamentos de Deus. Mas a obediência não vinha do amor de conhecer esse Pai maravilhoso que nos ama, que nos perdoou, que nos libertou, que quer o melhor para a gente. Era uma obediência que era simplesmente de se sentir obrigado a fazer o que é certo, da própria justiça, de querer ser bom. Não era uma obediência verdadeira. E ele foi lá e ficou triste quando o pai dele ofereceu perdão, quando o pai dele honrou o filho que estava perdido. Por quê? Porque ele estava dentro da casa e não conhecia o pai. Então, nessa noite que eu queria compartilhar com vocês, é que Jesus veio para nos salvar, para nos limpar. Se você crê em Jesus, ou se nessa noite você vier a crer em Jesus, talvez você nunca entendeu o que Jesus fez por você, você se torna imediatamente filha de Deus. Isso é uma maravilha. Mas não pare aí. Permita que o Espírito Santo, que a água da palavra te transforme. Porque a Bíblia fala que quando conhecereis a verdade vos libertará. E também fala assim, ó, que quando nós renovamos a nossa mente, isso vem aqui, ó, entendendo como o mundo realmente funciona. Não seguindo estrelas no Instagram que falam como que você deve viver o teu casamento, mas buscando aqui. Quando nós buscarmos aqui, a Bíblia fala que a nossa mente será renovada, a nossa alma será renovada, e aí sim nós poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que eu quero falar para vocês nessa noite, cada uma de vocês, Deus amou a ponto de dar o Filho unigênito para que vocês pudessem ter vida. E Ele não quer filhas, princesas que são mendigas, que vivem dos restos que Satanás joga aí, às vezes até salva, crendo em Jesus, mas vivendo dos restos, das migalhas. Deus quer que a gente viva como filha de Deus. E aí sim a gente vai amar Ele, porque a gente vai entender que Pai maravilhoso é esse, que ama a gente, que cuida a gente nos mínimos detalhes, que às vezes eu vejo assim, umas coisinhas bobas assim, que Deus faz para mim e falo, Deus, por que o Senhor fez isso? Para alegrar meu coração, porque Ele é meu Pai. E isso não significa, irmãs, que a gente não vai ter dificuldade e luta. Porque, como eu falei, a gente ainda vive num mundo caído, a gente ainda é sujeito às tentações, como Paulo falou. Mas quando a gente entende que a gente é livre, aquela mesma tentação que vinha, você achava que não tinha escape, eu sempre caio nisso. Quando você entende que Jesus já te libertou, a próxima vez que aquela mesma tentação vier, você vai lembrar, não, peraí, eu sou livre em Cristo Jesus. Mulheres que não conseguem perdoar, você vai entender que você consegue, porque você é filha de Deus, criada à imagem e semelhança dEle, e Ele é um Deus perdoador. Então, quando o inimigo vier na tua mente, você não consegue perdoar essa pessoa, eu consigo, eu sou filha de Deus, eu sou criada à imagem de Deus vivo que perdoa. Então, assim, as mulheres, passei 2-3 anos da minha vida com espírito de medo. E a Bíblia fala que nós não temos espírito de medo, mas de coragem. Eu vou rapidamente contar. Teve um acidente grande aqui na cidade, pastores muito queridos que eram conhecidos nossos morreram nesse acidente.
eu permiti que aquilo entrasse no meu coração, porque às vezes o inimigo usa as circunstâncias para uma seta. Medo. Medo de sair de casa, medo do meu marido bater o carro, medo de ficar sozinha em casa, medo que meu marido viajasse a trabalho e eu ficasse sozinha em casa. Medo, medo, medo. E anos assim, passando esse medo, cada vez melhorava, às vezes, alguma coisa acontecia, assim, eu ficava de novo, voltava o medo. E um dia eu estava aqui na igreja, e eu vim aqui para o FEMUG, que eu ia apresentar o FEMUG, para o ensaio do FEMUG, e o pastor Oséias, que está em Miami, estava sentado, acho que foi a irmã Alessandra, que estava sentada junto, e daí a irmã Alessandra comenta assim, nossa, a pastora lá do Brasil, acho que é a pastora Ivanir? Não é Ivanir. Ivana, né? A pastora Ivana faleceu, uma pastora que era aqui da igreja, bem jovem, deixou os filhos para trás e tal, e eu estava grávida do Noah. E eu vi que o pastor Osiel o pastor Osiel deu uma olhadinha para ela, assim, mas não entendi direito. E saí, e a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o telefone e falei, comecei a chorar no carro, Christian, a pastora deixou os filhos, e aquela compaixão por ela, mas era mais medo que o mesmo viesse acontecer comigo. E sabe o que aconteceu? O Christian falou assim, ai amor, eu já sabia, o pastor Saulo me ligou, porque ele sabe que você fica com esses medos e que você tá grávida. E o pastor fez isso em amor, claro, né? Então ele queria que eu contasse pra você, numa hora que você estivesse mais calma, pra você não ficar assim e tal. E na hora, o Espírito Santo falou pra mim, essa não é a tua identidade, uma mulher medrosa, que precisa ficar sendo shelter, protegida. Você é guerreira do reino, eu tenho um propósito pra tua vida. Na hora, Deus me libertou daquele espírito de medo. E eu nunca... Às vezes acontece. Esses dias eu recebi a notícia que uma pessoa da família faleceu. Eu estava à noite intercedendo pelo pai dela e veio aquela coisa assim no meu coração. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não tenho espírito de medo, eu sou liberta desse espírito. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu sei que tem um Deus que cuida de todas as coisas. E se minha vida aqui na terra acabar, eu vou viver eternamente com o Senhor. E na hora repreendi aquele espírito, porque naquele dia Deus me mostrou a minha identidade de filha e de mulher corajosa e não de mulher medrosa. Então, irmã, vá conhecer quem Deus é, e aí você vai descobrir a tua natureza. E aí obedecer ao Pai não vai ser um farisaísmo, vai ser de dentro para fora, por causa de quem você é. E quando o inimigo vier com tentação e mentira, o Espírito Santo vai te lembrar e vai te dar a graça para vencer. Em nome de Jesus, amém? E as irmãs líderes pediram para a gente estar orando pelas mulheres.